Olá a todos, sejam bem-vindos ao Green Talk, o podcast que vai além das conversas comuns sobre sustentabilidade. Eu sou Milena Pepe e estou emocionada por dar início a esta jornada de discussões significativas e inovadoras sobre o nosso planeta e como podemos protegê-lo. Hoje estamos lançando o nosso primeiro episódio e o tema é de extrema relevância. Vamos mergulhar no mundo dos créditos de carbono e explorar a importância de contratar projetos qualificados e de alta integridade para fazer a diferença real na redução das emissões de carbono. Antes de passarmos a palavra para nosso incrível time de especialistas, quero lembrar a todos nós da importância de agir agora. A crise climática é uma realidade e requer ação imediata. Espero que este episódio do Green Talk inspire e capacite todos vocês a fazerem sua parte no combate às mudanças climáticas. Agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para nossos especialistas que vão nos guiar nesta jornada informativa e transformadora. Preparem-se para uma conversa rica em conhecimento e insights valiosos. Opa! Mais uma pergunta aqui das nossas redes sociais, vindo diretamente para nós. Quais os benefícios do crédito de carbono? Eu vou começar respondendo que o crédito de carbono, o benefício dele é que ele favorece a transição para uma economia de baixo carbono, né? Num passo que, além de estimular a conservação, a proteção das florestas e a equidade climática, ele também acaba gerando renda. Sim, é um dos aspectos, doutora Juliana, concordo plenamente. E também podemos pensar de forma mais ampla. Primeiro, entender o propósito do crédito de carbono, né? Para quê? Nós temos aí quase um pouco mais de 200 anos de emissões por conta do sistema econômico, da economia mundial, fazendo as emissões para a atmosfera e isso trazendo problemas ecológicos. E temos a questão da justiça climática em relação a tudo na linha do tempo das COPs, que são as conferências das partes, onde a classe científica começou a se posicionar, primeiro a identificar esse problema, e começou a se posicionar através das organizações das Nações Unidas, e mais ou menos durante esses 20 e poucos anos, nós estamos percebendo uma evolução na forma de pensar, né? Um pensamento que já é um pouco mais destacado na Europa, e estamos agora em um momento crucial, onde a classe científica já começa a ser ouvida com mais intensidade para resolver o problema, né, dos gases de efeito estufa, fazendo com que as consequências no clima que já estão aparecendo no nosso dia a dia. Então, o crédito de carbono ele é uma das soluções, é um instrumento que foi desenvolvido dentro das Nações Unidas em relação à mitigação climática e os benefícios para as partes. Mas não podemos esquecer que o maior benefício tem que ser para quem sofre com as consequências climáticas, né? com as comunidades, com as populações que são vulneráveis às questões climáticas. Então, aqui, os benefícios nós temos que entender da seguinte forma: os desastres climáticos, eles são impactantes e eles causam malefícios horrendos para a população. Recentemente, 15 municípios do estado do Amazonas entraram em estágio de alerta porque simplesmente devido à estiagem o rio secou. E as cidades ficaram isoladas, sem abastecimento. Então, qual é o benefício para essas populações? Reduzir esses impactos. Só que esses impactos eles são de curto, médio e longo prazo. Isso precisa ser realmente bem definido, esses benefícios. Benefícios para quem gera o crédito de carbono, benefício para quem inverte
e benefício para quem sofre as consequências climáticas por conta desse problema mundial. Eu posso só complementar, só para finalizar, e um outro benefício, principalmente assim no âmbito brasileiro, eu vou citar um dado do IBGE, né, um dado que é de 2018, que a Amazônia ela ocupa 60% do território brasileiro, mas ela gera menos de 10% do PIB do país. Então, os projetos de crédito de carbono, até mesmo a regulação de mercado de carbono, ele tende a conciliar o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico e colocar a Amazônia, a gente tem uma das maiores florestas tropicais do mundo, como uma prestadora de serviços ambientais para o mundo. Dá para complementar também que há pelo menos 30 anos, né, já se fala dos gases do efeito estufa, até mais tempo, né? O termo crédito de carbono já passa a ser formalmente utilizado a partir do Protocolo de Quioto, de 97, né, que ele foi instituído, acho que no Brasil, em 2005. E nessa época ali do Protocolo de Quioto, o mundo já discutia esse assunto, porém, para a nossa realidade amazônica, nós ainda estávamos no início, né, de um processo de globalização e entender o que está acontecendo no mundo. E naquela época falava-se de buraco na camada de ozônio, falava-se de CFCs, né? De um aspecto muito distante ainda, de derretimento de geleira, né? E hoje a gente já encara de uma forma diferente. O fato da globalização digital estar muito consolidada faz a gente ter acesso a desastres naturais que acontecem em qualquer lugar do mundo. E isso acaba trazendo um olhar mais eficiente sobre os efeitos da aceleração do efeito estufa, né? Do aumento do efeito estufa, que é um processo natural, porém, em função da atividade antrópica, acaba que o planeta Terra aquece mais do que deveria, e isso gera diversos efeitos naturais que prejudicam, como a gente está encarando hoje, uma seca da Amazônia. Já aconteceu essas secas no passado, e não se deu uma ênfase como se dá hoje, né? E isso a gente consegue verificar. A gente, por muito tempo, encara um Brasil sem muitos danos e catástrofes naturais. E hoje isso mudou completamente. É uma mudança que diz respeito ao comportamento do planeta, da natureza. É natural que isso aconteça, porém em eras, né? Ao longo de eras, de muito tempo, que tem se intensificado e ficado cada vez mais curto com o aumento do efeito estufa. Além dos efeitos ambientais de mitigação das mudanças climáticas, quais são os benefícios socioeconômicos gerados pelos projetos de crédito de carbono? Passando essa questão climática que nós comentamos, os benefícios da socioeconomia, né? Aí vem as atividades econômicas geradas por ter um projeto de crédito de carbono, né? Então, quais seriam as principais, né? Neste contexto de socioeconomia, de trazer a economia para a sociedade? Bruno, entrando nesse assunto, mas de uma forma de entendendo o desenvolvimento histórico da nossa própria região amazônica, né, a gente percebe ao longo da história a Amazônia sendo ocupada para não ser entregue, né? E assim, esse processo de ocupação da Amazônia, ele acabou acontecendo de uma forma que trouxe a ilegalidade, né? Ele não teve uma preocupação de reforma agrária, não teve uma preocupação de um zoneamento econômico ecológico para a ocupação da região. Isso resultou em conflitos agrários que a gente convive até hoje. Exato. Né? E aí, só que o que acontece? O mundo olha para a Amazônia como a maior floresta tropical do mundo, né?
e se olha para a Amazônia de uma forma que tem que preservar aquela floresta, se esquecendo da quantidade de pessoas que moram naquele lugar, que sejam pessoas originárias, povos originários, indígenas, quilombolas, de uma ocupação desde a época da escravidão, e de outras pessoas que migraram, pessoas do Nordeste, do Sul do Brasil, que migraram para ocupar a Amazônia. Foram incentivados a fazer desmatamento ilegal, foram incentivados a desenvolver a região de qualquer forma, e hoje até é curioso que problemas fundiários, esse problema fundiário que aconteceu lá na origem da frase integrar para não entregar. Integrar para não entregar, filhos dessas pessoas que vieram, netos dessas pessoas que vieram naquela época, ainda não tem comprovação fundiária dessas propriedades, hoje, né? Então a gente fala aí de 60, 70 anos, né? E aí o crédito de carbono já é uma ferramenta que vem validar essa necessidade de uma economia diferenciada, porque ela incentiva e ajuda essas pessoas que ocupam essa região e ocuparam de uma forma até irregular, de forma que eles consigam manter a floresta em pé, sem necessariamente derrubar a floresta para fazer uma roça, né? É uma das vertentes, né? Tem diversas outras que a gente ainda vai falar aqui. Vou te convidar a falar sobre isso. A questão dos benefícios socioeconômicos gerados pelos projetos de crédito de carbono, a gente também pode falar de determinados padrões de algumas certificadoras que prestigiam o impacto positivo dos projetos nas comunidades. Bom, temos uma terceira pergunta. Qual a importância dos povos tradicionais nos projetos de crédito de carbono? Bom, tradição com progresso. Não vejo melhores especialistas, né, em agrofloresta, em bioeconomia, em biodiversidade e em serviços ambientais do que os povos tradicionais. Não existem melhores PhD no mundo para entender tudo aquilo que o meio ambiente possa. Ele já faz essa prestação de serviço gratuito, né? Ninguém paga de volta para a floresta. Esses serviços ambientais, os povos tradicionais dentro do ambiente florestal são os maiores especialistas, se auto-intitulam como guardiões da floresta, e faz muito sentido. E acredito, como qualquer outro povo, quer progresso, quer interagir com tudo que acontece, mas sempre preservando a sua cultura, a sua história. Então a importância está nesse sentido. Não dá para desenvolver nenhum trabalho do setor de floresta e agricultura sem ouvir, né, quem realmente entende do assunto. Eu só complementando, Bruno, saiu recentemente um estudo do MAP Biomas, que nos últimos 38 anos, apenas 1% da vegetação nativa de áreas indígenas ela foi desmatada, né? Então, isso revela que as populações indígenas elas têm uma alta performance, uma alta sabedoria na conservação da floresta, né, que pode ser utilizado de conhecimento na confecção dos projetos de crédito de carbono, principalmente quando esses projetos eles se inserirem dentro desses territórios coletivos. Aí a gente consegue enxergar um aspecto importante nesse processo, que os indígenas, eles de natureza da atividade que eles desenvolvem, deixar a floresta em pé, né? Eles desenvolvem uma agricultura de subsistência, né, utilizando áreas menores do que uma monocultura, digamos assim, de grande porte, né, um latifundiário. E, de certa forma, o benefício que eles recebem disso é a subsistência. Esse é o único benefício. E aí, eles estando tão à frente assim, nessa perspectiva de preservação e conservação da floresta, é justo
é mais do que justo que eles consigam receber um benefício ainda maior por esse processo, né? Então, os povos e comunidades tradicionais, eles precisam estar e serem convidados a se envolver ainda mais nos projetos de crédito de carbono, pela forma como eles executam o trabalho deles. Vou finalizar nessa parte para não me estender. Só complementando a fala do Romário na participação dos indígenas nos projetos de carbono, o nosso projeto de lei que trata do sistema brasileiro de comércio de emissões, do nosso mercado de carbono, ele prevê justamente isso, né? Quando ele for aprovado, ele ainda está em tramitação, ele foi aprovado ontem no Senado, agora ele vai à Câmara. Ele prevê essa questão da governança pelos povos indígenas de projetos de crédito de carbono em seus territórios. Vou partir para a quarta pergunta. Qual a importância e a influência de uma empresa de origem regional para a implementação de projetos de crédito de carbono mediante as mudanças e notícias recentes? Bom, farei uma introdução, eu vou passar a bola. Primeiro que vamos entender a empresa regional como empresas com profissionais e especializados, gestores, técnicos, classe científica, oriundos da região amazônica. Nós temos institutos de pesquisas avançados, né, como o Emílio de Guild, temos as nossas universidades no Amazonas, no Pará, né, e nos outros estados, com especialistas que entendem do assunto amazônico. E empresas que são criadas nesse contexto são empresas que conhecem como as coisas funcionam nos órgãos ambientais, principalmente. E o instrumento do crédito de carbono, ele apresentou fragilidade diante de todas essas denúncias que vêm acontecendo desde 2022 até então, e essa fragilidade ela tange a elegibilidade, né, das áreas, toda a questão da documentação, todos os ritos das instituições locais, institucionais, governamentais, que não estavam integradas com as certificadoras internacionais para gerar o crédito de carbono. As empresas desenvolvedoras de projetos que estão envolvidas nessas notícias recentes e as certificadoras também, junto com as auditorias, não sabem como funciona uma regulação fundiária específica do Pará. Como o Romário comentou antes, a gente tem um problema muito grande aqui de ocupação histórica da Amazônia. Começando com essa frase de integrar para não entregar, onde a população e os interessados em ter produção aqui na Amazônia tinham que desmatar 50%. Veio com essa frase do governo, e aí no histórico de ocupação, na transição de governo, foi se perdendo esse controle do quanto que a Amazônia estava sendo ocupada. Isso a gente viu até, inclusive, no evento do Green Meet, aquele professor pesquisador do INPE, eu não lembro o nome dele, mostrou mapas, né, de avanço de ocupação da Amazônia. E é muito grande a diferença da década de 80 para 2020. O quanto foi desmatado da Amazônia quando não se tem controle. Não se tem controle, não se tem esse histórico de ocupação da Amazônia. Como isso se reflete hoje em dia? Justamente na grilagem. Vocês já ouviram falar da pesquisa, deve ter uns 10 anos ou 15, essa pesquisa é muito famosa, de que o Pará tem o dobro da extensão territorial averbada em cartórios. O dobro. Então, o Pará, sobrepondo o Pará mesmo, só registrado em cartório. Ainda falta muita coisa para se... muita área ainda para se regularizar fundiariamente. Então, como é que aqui nós paraenses ainda estamos brigando para entender isso? Como que a gente consegue fazer uma regulação fundiária mais justa possível? Como é que uma empresa de fora que não tem esse conhecimento da nossa problemática vai conseguir entender, vai conseguir regularizar, vai conseguir passar transparência e confiança para o mercado externo? Muito complicado, por causa a origem das denúncias e dos escândalos que aconteceram foram em função da sobreposição
em áreas públicas, né, com os assentamentos, melhor dizendo, tecnicamente. E isso requer um estudo técnico de geoprocessamento e outras questões, né, Romário? Para poder esse processo de geoprocessamento, pesquisa fundiária, como é esse processo no detalhe? A gente digamos assim, está falando de Brasil, né? E a gente consegue ver vários Brasis dentro do mesmo país. E a Amazônia é um caso à parte no que diz respeito à regularização fundiária, especialmente o estado do Pará, que é uma das regiões mais consolidadas da Amazônia, é o estado do Pará. E o problema fundiário aqui é gigantesco. Nós temos comumente diversos clientes, empresas, que são de outras regiões ou que adquirem áreas no estado do Pará, ou que têm a intenção de adquirir. E quando a gente entra no assunto que é a regularização fundiária, eles ficam perdidos. São advogados fundiários, são agrônomos, são profissionais que atuam na regularização fundiária e ambiental dos imóveis em outras regiões do país. Mas quando eles vêm para o estado do Pará, eles ficam perdidos, porque são diversas nuances, né, que acabaram resultando em muitas fraudes. Esse dado que o Rafael falou, é de mais de 10 anos atrás, né, quando em algum momento a justiça tomou uma atitude em relação aos cartórios e disse que os cartórios precisavam bloquear algumas matrículas, né? Isso aí diz respeito ao tamanho de propriedades que podiam ser regularizadas pelo município, tamanho de propriedades que podiam ser regularizadas pelo Estado, tamanho de propriedades que tinham que ser regularizadas pela União. Tinha um limite de tamanho de área, né? Mas os cartórios não respeitaram isso ao longo do tempo. Ou precisava da Assembleia Legislativa do Estado para regularizar algumas propriedades que não foram regularizadas dessa forma, precisava em algum momento do Congresso Nacional, em algum momento do Senado Federal, e tudo isso gerou uma bola de neve que não se tem condições de se resolver isso, pelo menos não tem condição de resolver isso em 100 anos, eu diria esse dado. E assim, querendo ou não, a questão do mercado de crédito de carbono, que tá bem avançado, né, com um projeto de lei avançado para ser aplicado no Brasil a nível nacional, né, também está sendo legislado a níveis estaduais. Do estado do Amazonas já legisla sobre isso, já tem uma legislação própria. O estado do Pará tem uma perspectiva de que no ano que vem saia uma legislação própria também. E esse processo todo é uma oportunidade de gerar capital, né? É uma oportunidade. Nessa oportunidade de gerar capital, a gente percebe os oportunistas, né? Que são pessoas que estão interessadas pura e simplesmente em gerar capital, em lucrar sem gastar praticamente nada. E a gente vê nesses escândalos que vez ou outra acontecem, não diferente de qualquer outro setor, as pessoas se aproveitando de comunidades tradicionais, se aproveitando de proprietários mal informados, de posseiros que não têm a propriedade do imóvel, de pessoas que simplesmente ocupam uma região para dar algum tipo de benefício, né? É curioso que parece até quando os portugueses chegaram na América, dando um espelho para o índio e tomando toda a produção dele, tomando todos os suprimentos dele, escravizando as pessoas. Então, fica até muito parecido com isso, porque as pessoas que estão envolvidas de fato e moram naquela região são pouco beneficiadas, e as empresas que intermediam o processo lucram milhões. E, Romário, foi o que aconteceu nesses escândalos. Na hora que você entra no processo da certificadora internacional envolvida, você encontra um conjunto de documentação que não apresentou conhecimento das instituições locais, como o ITEPA,
como o IDEFOR, né, que são Ministério Público, você vê essa vulnerabilidade. Então, uma empresa local, regional, conhecedora de todo o compliance, todas as regras internas e externas, certamente isso não iria acontecer. Porque para profissionais, né, vamos separar os profissionais dos amadores, por causa dessa segurança jurídica que esses projetos merecem, porque estão em prol da população, merecem realmente um trabalho mais assertivo na governança do compliance de documentação para a comprovação de regulação fundiária e ambiental. Aí, doutor, eu já pego o gancho para a quinta pergunta, que fala sobre a relevância do Código Florestal para o mercado de crédito de carbono brasileiro. Eu acredito que com esses escândalos tem muita lição aprendida, né, para desenvolvedores de projeto, para os investidores. A regulação me parece ser um caminho nesse sentido aqui no Brasil, mas nós temos um Código Florestal muito desenvolvido, não é, Romário? Romário e doutora Juliana. E como a gente pode se valer desse Código Florestal para fortalecer, para evitar esses escândalos, né, para evitar esses projetos mal realizados? Como é que a gente pode fazer essa integração com o Código Florestal? Na verdade, eu acho que essa pergunta, ela está invertida, né? Na verdade, é como o crédito de carbono e como um mercado de carbono regulado, ele pode aumentar a eficácia do Código Florestal. Em linhas gerais, o Código Florestal, ele garante que em propriedades privadas haja a conservação da vegetação. E como que a gente realiza a conservação dessa vegetação que ela poderia ser derrubada, né? É fazendo com que a floresta em pé, ela gere renda. E no âmbito principalmente de um mercado regulado de carbono, tem 2 institutos do Código Florestal que eles seriam bem afetados por uma regulamentação de mercado, que seria o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, né? E aí a gente, parando para olhar o projeto de lei tal qual ele foi aprovado no Senado e ir para a Câmara, que vai para a Câmara agora, ele prevê que a recomposição de áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito, conforme preceituado no Código Florestal, é elegível para a constituição de créditos de carbono. Então a questão é o crédito de carbono e a regulamentação do mercado de carbono que vai aumentar a eficácia do Código Florestal. Eu acho que é ida e volta, né? O Código Florestal ele foi instituído em 2012, né? E trouxe a consolidação de alguns termos que são muito importantes para a regularização ambiental dos imóveis rurais, né? Um dos principais, são 8 principais, né? A reserva legal, que determina o percentual mínimo de uma propriedade rural que precisa manter vegetação nativa. As áreas de preservação permanente, que define as áreas que precisam ser intocadas nas margens de rios, topos e de morros e encostas. O cadastro ambiental rural, que consolida esses dois entendimentos de reserva legal e APP, né? O cadastro ambiental rural como uma ferramenta para declarar o uso e ocupação de determinada propriedade, né? Uso e ocupação do solo de uma propriedade respeitando os percentuais de reserva legal e as margens de preservação permanente, né? O código também trouxe uma ferramenta importantíssima que eu dou uma ênfase. Na verdade, eu gosto de falar sobre o assunto porque eu vejo que é algo que não tem a relevância que precisava, né? Não é dada a importância que precisava, que é os programas de regularização ambiental, né? São programas que são estabelecidos depois que o cadastro ambiental rural ele é analisado. Existe um percentual mínimo de reserva legal, o cadastro ambiental indica lá qual é o percentual. Se
o cadastro ambiental rural indicar que o percentual mínimo não está sendo respeitado, o proprietário precisa regularizar aquilo, que seja recuperando a vegetação nativa, que seja compensando com outros imóveis, que seja recuperando as áreas de preservação permanente. E pelo histórico de uso e ocupação do solo do Brasil, especificamente da Amazônia, a gente tem um passivo ambiental gigantesco. Então, se dessemos uma ênfase maior, tanto no CAR quanto nos programas de regularização ambiental rural, eu acho que isso tenderia a, até de forma como política pública, sabe, atrair melhor os olhares para o que representa a recuperação de áreas degradadas, né, que é o que vai refletir os programas de regularização ambiental. Outra ferramenta importante são os incentivos à preservação, que o Código Florestal traz, o combate ao desmatamento legal, o zoneamento econômico e ecológico, que é aquilo que faltou lá no passado, né? O Código Florestal traz na intenção de que cada estado determine o zoneamento ecológico econômico, como que precisa ser ocupado a região, definir onde vai ser proposta de criação de unidade de conservação, definir onde vão ser criadas terras indígenas, estão em estudos, definir diversos aspectos socioambientais relevantes para a ocupação da Amazônia. E o licenciamento ambiental. Então, o Código Florestal fecha no licenciamento ambiental, trazendo todas as ferramentas, ou seja, o licenciamento ambiental ele é mais do que necessário para a regularidade fundiária e ambiental de um imóvel. E nesse alicerce que você muito bem colocou no Código Florestal, devemos pautar e construir processos seguros de análise, de elegibilidade das oportunidades, né, Rafael? Para os nossos ouvintes, para o nosso público, acho que é importante destacar um passo a passo para fazer uma avaliação. Existe até empresas brasileiras que se juntam, fizeram uma associação nacional que estabelece regras mínimas para atender ritos, e chegamos até a avaliar esses ritos e aperfeiçoar. Qual seria o passo a passo, Rafael, para a gente chegar no termo, poxa, vamos seguir os ritos, quais são a documentação, o que é que tem que ser avaliado, para justamente atender todo esse processo que o Romário colocou? Tem um passo a passo? Existe passo a passo, e acho que já está há 11 anos o Código Florestal em execução, né? A gente já avançou bastante em entender e aplicar, tirar do papel o Código Florestal. Como a Juliana falou, eu acho que os dispositivos que o Código Florestal trouxe de novidade está sendo bem feito, até como forma de política pública, é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o Programa de Regulação Ambiental, o PRA, que depois virou um decreto estadual em 2015 aqui para o estado do Pará. O CAR, até o Código Florestal, ele também já existia aqui no Pará, tanto que o Pará junto com o Mato Grosso eles foram os estados pioneiros na implementação desse dispositivo para trazer uma regularização ambiental para tentar resolver também o histórico de ocupação da Amazônia. Ou seja, se no começo ali tinha que desmatar 50%, por meados da década de 2000, o governo federal começou a cobrar que fosse no mínimo 80%. Tá, vamos lá. Eu cheguei aqui e vocês falaram que eu tinha que desmatar 50%. E agora, simplesmente porque mudou o governo, eu teria que ter 80%. Esses 30% aqui de passivo, como é que eu resolvo? O Código Florestal veio para resolver isso, tentar resolver, que é a compensação de reserva legal que o Romário falou. É uma das formas de se começar a regularizar. Então, a gente está tentando resolver isso, a gente, governo, né, sociedade e governo, está tentando resolver todo o histórico de problema de ocupação. É longo, talvez os 100 anos aí que o Romário acredite se resolva, né, se concretiza em 100 anos a gente consiga resolver isso. Mas é interessante colocar que a gente está avançando. Se eu não me engano, mais de 30% do estado do Pará já existe cadastro ambiental rural, que é um dispositivo autodeclaratório. Mais de 80% do território já tem cadastro. São 303 mil cadastros ambientais hoje na base do estado do Pará. E desses, se eu não me engano, está por volta de 7% a 8% analisado manualmente pelo Estado, pela Secretaria Estadual, e mais agora é um dispositivo automatizado, que teve uma empresa contratada pela Secretaria para chegar aí próximo dos 40% da base analisada.
no que reflete um cadastro ambiental rural analisado, né? O que passou pela fé pública das informações autodeclaratórias e está ok com a realidade, né? O que a pessoa declarou e o órgão público o quê? Parece que está de acordo com a realidade. Você está devendo tanto de reserva legal, você tem que recuperar tanto de APP. Entra no que a Juliana falou também agora. Essas áreas de passivo para trazer recuperação, para trazer regularização, elas são objeto de crédito de carbono. Elas podem ser elegíveis a crédito de carbono, certo, Juliana? Exatamente. Essa informação com a regulamentação de mercado, se o projeto passar tal qual ele está, essas áreas elas são elegíveis para a constituição de crédito de carbono. E aproveitando o gancho, passando para a última pergunta, explorando o que nós já estamos conversando, a pergunta é: como assegurar uma maior participação brasileira em mercados internacionais cada vez mais exigentes, evidentemente, por tudo que vem acontecendo, em critérios de sustentabilidade e regularização? Como assegurar uma maior participação? Eu acredito que passa muito por este último ponto que a gente deva aprofundar. As empresas desenvolvedoras de projetos de carbono, elas precisam aprender com as lições. Lição: tem que ser transparente todo o processo, tem que ser íntegro e que tem que ter abordagem da qualidade em todos os seus métodos para fazer a quantificação, a valorização, a monetização, sempre tendo lastro científico, local e internacional. É uma integração de ideias. Dito isso, aproveito, Rafa, uma desenvolvedora de projeto séria, transparente, também tem um passo a passo para avaliar documentações, que é uma vulnerabilidade, foi uma vulnerabilidade desses escândalos que aconteceram. Nesse passo a passo, de forma aprofundada, o que você pode colocar, o que o time pode colocar aqui para o nosso público? Uma desenvolvedora de projeto que tem que atender os mais altos índices de compliance internacional. Isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto, né, Juliana? Ele está criando esse métier, esse rol de documentos que a gente considera como essenciais para que um projeto de crédito de carbono seja considerado confiável, transparente, em relação tanto à análise fundiária quanto principalmente à análise ambiental. Como a gente estava falando aqui em relação, até a pergunta anterior também tem um link em relação a isso. Imóveis, né, que têm passivos ambientais, tanto de reserva legal quanto de APP, além de serem obrigados a regularizar, o governo também está trazendo incentivo, inclusive através do mercado de carbono, a ele ser regularizado. Então, ele não só é obrigado a se regularizar, como também está tendo incentivo financeiro através de outros programas, como também tem o programa de pagamento por serviços ambientais, e agora esse projeto de lei que vem regulamentar o nosso mercado de carbono nacional. A gente tem uma lista, né, doutora Juliana? A senhora pode desenvolver essa lista de análise de documentação. Quer explorar? Essa lista, ela foi criada por... nós estudamos, eu e o Rafael, para criar uma listagem visando justamente evitar essa questão que vulnerabilizam os projetos hoje em dia, né? Que é da regularização fundiária. Evitar que projetos de carbono estejam sobrepostos a áreas de territórios coletivos e a áreas públicas, né? É uma lista que ainda está em desenvolvimento, isso que nós não citamos aqui agora, mas ela passa desde a análise da questão fundiária, jurídica e ambiental, para que a gente garanta que aquele crédito gerado ele tenha transparência, ele seja decorrente de um projeto íntegro e que, além disso, ele impacte positivamente nas comunidades, populações tradicionais do entorno da área. E, assim, outra situação que eu vejo que dá para assegurar uma maior participação brasileira nos mercados internacionais é o investimento em tecnologia
para desenvolvimento de tecnologias, de metodologias de relato, de verificação, de mensuração de emissões e redução de emissões de gases de efeito estufa. Além além da gente assim, investir também, né, em certificadoras nacionais que conheçam os nossos biomas e conheçam as nossas realidades. E em conjunto com o desenvolvimento do compliance na questão fundiária e ambiental, essa desenvolvedora ela conheça que aquela documentação que está sendo apresentada quanto à regularidade jurídica, ambiental e fundiária dos projetos, ela realmente reflete a realidade daquele local. Desenvolvedores de projeto, auditores terceiro, empresas de auditoria terceira, a cadeia do mercado do crédito de carbono, ela está passando por uma mutação. Não se gera mais crédito de carbono como há 5 a 10 anos atrás. As coisas mudaram. Esses escândalos, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo deles, é que revolucionou. Não foi uma evolução, foi um trauma. E essa revolução está trazendo mudanças estruturais e que devamos nos adaptar a isso. Então, para ter uma maior participação, tem que ter esse apego tecnológico, e nós somos da Amazônia, temos apego tecnológico para utilizar processos de sensoriamento remoto avançadíssimos, temos a utilização de tecnologia LiDAR, temos processos sólidos para fazer coletas botânicas, análises de solo, laboratórios avançados em nossas instituições para dar lastro científico aos trabalhos aqui desenvolvidos, juntando a isso a toda a nossa integração ao conceito de integridade do mercado voluntário de carbono, muito bem desenvolvido com seus Carbon Core Principles, que são os princípios fundamentais do crédito de carbono, que recentemente fomentou e acabou norteando toda a evolução, aliás, revolução, dos atuais players de mercado. Então quer dizer que as empresas tradicionais e desenvolvedoras têm mais capacidade do que as entrantes sérias de mercado. Não tem mais isso. O mercado ficou nivelado porque são regras novas, tecnologias atualizadas, e aqueles que apresentarem melhor governança, melhor processo, adaptabilidade com tecnologia, lastro científico, segurança jurídica e principalmente valores inegociáveis, valores como ética, moral, isso tudo tem que ser integrado em um direcionamento único para que o mercado diga assim, olha, essa daqui é uma empresa confiável, né? Não é pelo seu histórico, e sim pela sua capacidade de fazer projetos íntegros e com qualidade na alta excelência. Só voltando um pouco, e talvez até querendo ser redundante mesmo, esse assegurar uma maior participação brasileira depende muito do próprio país, né? Do próprio governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. É necessário que haja esse envolvimento, não só no que diz respeito a legislar sobre o assunto específico, mas trazer à tona discussões como essa que a gente falou da fundiária, que nas nossas perspectivas atuais, eu não tenho dados científicos para provar isso que eu estou falando, mas no andar da carruagem, a gente pode colocar 100 anos e não vai ser resolvido. A gente tem uma discussão de reforma agrária no Brasil há muitos anos, há décadas, e a gente não vê o reflexo dessa política pública sendo de fato executado. Então, quando se fala, por exemplo, em reuniões sobre o desenvolvimento de mercado do crédito de carbono no estado do Pará, a gente vai para reuniões, a gente vê as reuniões falando sobre o assunto, ou para reuniões governamentais, e não se fala efetivamente o que vai ser feito, né? Vai ser aumentado o contingente ou vai ser aberto o concurso
para funcionários públicos, servidores públicos no órgão fundiário, estadual, federal. Vai ser digitalizado os arquivos, até em 3 anos a gente vai digitalizar todos os arquivos que diz respeito à questão fundiária. Vai se digitalizar os arquivos dos cartórios, porque são informações públicas. Vai se disponibilizar esses arquivos. A gente tem uma dificuldade da própria atualização da base fundiária do Estado do Pará. Um órgão como a SEMAS não conhece muitas vezes as próprias SEMAS, né, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará, ela não conhece a base do ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará. Né? Então, essa dificuldade entre os próprios setores dificulta todo o processo de regularização fundiária, e isso dá margem para grilagem. Né? Então, a publicidade dos dados, como o Bruno acabou de falar sobre a publicidade dos dados e a transparência deles para crédito de carbono, um dado interessante. Né? Foi criado, deixa eu voltar aqui. Foi criado em 2012, 2013, o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas. Né? Em 2015, esse fórum ele disponibilizou, ou se propôs a fazer uma carta sobre o tema. Né? E na carta sobre o tema, nessa reunião, é mencionado, inclusive, alguns desses projetos que tiveram o escândalo recente. Né? Alguns, como se fosse algo bom, né? Isso em 2015. Ou seja, em 2015, o governo já tinha conhecimento do desenvolvimento desses projetos. Em 2015, hoje a gente sabe que são áreas públicas, em 2015 a gente tinha certeza. Né? Então, assim, como que a transparência dos dados e a falta dessa integração dificultam o processo? E a gente precisa que o processo seja aprovado, seja certificado, seja vendido os créditos, para a gente voltar atrás e botar a culpa nas empresas que compraram. É um processo de evolução e de evolução também. E o governo federal ele precisa chamar essa responsabilidade para si, no que diz respeito principalmente à regularização fundiária. E nessa PL da 412/2022, a doutora pode me ajudar, a doutora Juliana, o setor do agro ele ficou de fora em um primeiro momento em relação ao teto de emissões, com a prerrogativa que no avançar da aplicação, né, da evolução do mercado, ele possa entrar através de regras específicas, até então, que nesse projeto de lei não estava atendendo especificidades do agro e com metodologias que não estavam ainda consolidadas, metodologias de base científica para medir essas emissões deste setor. Então, o governo federal tem que partir para uma agenda responsável, independente de ideologias políticas. As instituições brasileiras são permanentes. Entre o governo, sai o governo, as instituições são permanentes e elas devem fazer esse processo de evolução nessa participação pública do governo em cima disso, em cima do mercado. O agro, ele tem que entrar, como todos os outros setores, mas com as suas especificidades respeitadas. Existe a transição energética, existe a transição também para o agro. Tudo isso é custo. Quem vai pagar a conta? Esse é um ponto que tem que ser resolvido, e isso até na própria COP de Dubai no final do ano. Hein? De onde vai vir os investimentos? Como os projetos vão fazer com que tenham a transição ecológica, a transição energética e a transição do próprio agro. E é importante. O agro ele é importante para a segurança alimentar do planeta. Então, é importantíssimo desenvolver características específicas para que sejam todos atendidos e respeitados. Eu acredito muito nessa questão, viu, Romário, da evolução do governo nesse sentido. É torcer, né, para que isto evolua para um lado bom. Trazendo números para essa tua fala, Bruno, nessa notícia da denúncia recente, né, eles colocaram que o setor pecuário é responsável por 30% das emissões de gás carbônico equivalente para a atmosfera aqui no Brasil. 30% de tudo que é emitido, gases de efeito estufa,
30% do setor pecuário. E no evento que a gente teve presente ontem em Paragominas, o Brasil é o quinto maior país do mundo a emitir metano. Quinto maior país do mundo a emitir metano. Tem 26 vezes mais potencial de aquecimento do que o próprio dióxido de carbono. Isso é até polêmico ter ficado de fora do setor responsável, a não ter responsabilidade, na verdade, né, a ter um teto de emissão de gases de efeito estufa no projeto de lei que foi aprovado ontem, né? Certo, Juliana? O que se tem no relatório do projeto de lei para retirar o agro, neste primeiro momento, o agronegócio, a questão da segurança alimentar, né? Retirar o agro agora por uma questão da segurança alimentar e até mesmo da certeza científica das metodologias que são aplicadas a esse tipo de negócio. Ontem, durante a audiência pública no Senado, que culminou na aprovação do Senado desse projeto, os representantes do agro disseram assim, nós não vamos ficar de fora, a gente vai apenas, neste momento, não ser inserido. Esse discurso, né, talvez até uma opinião pessoal, né, ele permeia um pouco no sentido da insegurança sobre o assunto, né? Se enxerga a limitação para a emissão de metano, de carbono na agropecuária, no sentido de que isso vai ser apenas custo. O cara vai ter que trocar uma monocultura ou uma bovinocultura extensionista por confinamento, por biodigestores, e isso acaba, de uma forma um pouco superficial até, sendo apenas custo e não receitas, né? Mas isso eu acho que é uma questão a ser superada, já existe tecnologia que prova o contrário, é uma coisa a ser consolidada, né? Afinal, a gente ainda está num país que, por exemplo, a gente já convive com uma realidade onde um proprietário vai a um ente de financiamento e o ente de financiamento vai lá olhar o carro daquele imóvel para ver se ele está regular, né? Então, já está passando por um outro processo. Não tem mais como o cara buscar um financiamento se o carro dele não estiver regular. Então, de alguma forma, essas cobranças elas vão permeando o ideal que a gente busca, né? E esse é um exemplo local, nacional, mas a gente também vê que o mercado internacional já exige que todo o gado importado por eles não venha de áreas com desmatamento ilegal. E aí, o Brasil ou os próprios proprietários têm que se virar para tentar se adequar a esses detalhes, né? Então, de algum lado vem a pressão, né? São os impeditivos, né? O CAI irregular, que é a principal ferramenta do Código Florestal. O CAI irregular, o proprietário não consegue ter acesso a crédito bancário, ele fica sem esse suporte financeiro, ele não consegue comercializar o gado ou o grão, se tiver desmatamento irregular. Isso, os próprios frigoríficos e silos estão contratando empresas independentes para fazer uma espécie de relatório, quase uma auditoria, para saber se aquele imóvel de onde ele pretende comprar o boi ou o grão está regulado mesmo fora do carro. Ou seja, existe a ferramenta do carro, que é uma política pública, mesmo assim, talvez, não sei se não confiam tanto no governo, preferem contratar uma empresa independente para fazer uma espécie de relatório daquele determinado imóvel. Agora, imagina isso somado com os maiores compradores internacionais de carne do Brasil se colocar o seguinte requisito: só vou comprar sua carne se tiver origem de baixo carbono. Aí o negócio vai pegar. Mas então é isso, a gente viu todas as perguntas foram finalizadas. Desculpa, doutora. Só complementando essa tua frase, Bruno, que ela reflete justamente o que ficou no relato da senadora Leila para retirar a agropecuária, né, nesse primeiro momento do sistema brasileiro. O relato diz o seguinte: a agropecuária não é incluída na regulação, sobretudo pela importância do setor para a segurança alimentar e pelas muitas incertezas científicas ainda existentes na metodologia de estimativa dos inventários de emissões do setor. Entendemos que o mais importante do que regular a atividade agropecuária é incentivar a difusão de técnicas de agricultura de baixo carbono.
Exato, né? E a gente sabe que, tecnicamente e cientificamente falando, não coaduna muito com isso, porque existem metodologias consolidadas e até divulgadas em revistas científicas, desenvolvidas nas certificadoras com responsáveis técnicos de elevada segurança. Tanto na agricultura já temos já técnicas de coleta de solo para identificar o carbono, na concentração de carbono, técnicas em laboratório para a agricultura. E para os animais ruminantes, tanto na pecuária, já existem técnicas para poder fazer essas medições já consolidadas. Obrigada por se juntarem a nós neste episódio do Green Talk. Espero que tenham encontrado inspiração e informações úteis para tomar medidas significativas em direção a um futuro mais sustentável. Lembre-se de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença e juntos podemos criar um impacto positivo e duradouro no nosso planeta. Continue acompanhando o Green Talk para mais conversas esclarecedoras e perspicazes sobre questões ambientais cruciais. Agradeço a todos os nossos convidados e a nossa equipe de produção por tornarem este episódio possível. E agora, com isso, encerramos este episódio do Green Talk e até a próxima! Thank you.